Olá, queridos amigos! Hoje trazemos o capítulo 47 da obra Jesus no Lar, chamado O Educador Conturbado, que começa assim. Comentava André, o apóstolo prestativo, as dificuldades para afeiçoar-se às verdades novas, quando Jesus narrou para a edificação de todos. Um homem singularmente forte, que se especializara em vários serviços de reparação e reajustamento, foi convidado por um anjo a consertar um aleijado que aspirava ao ingresso no paraíso e aceitou a tarefa. Avizinhou-se do enfermo de martelo em punho, e não obstante os gritos e lágrimas que a sua obra arrancava do infeliz, aprimorando-o dia a dia, cumpriu o prometido. O mensageiro divino, satisfeito, rogou-lhe a contribuição no aperfeiçoamento de uma velha coxa que desejava ardentemente a entrada na corte celeste. O trabalhador robusto, indiferente aos gemidos da anciã, impôs-lhe a disciplina curativa e gradativamente colocou-a em condições de subir às esferas sublimes. O ministro do Alto, jubiloso, solicitou-lhe o concurso no refazimento de um homem chagado e aflito que anelava a beatitude edênica. O concertador não hesitou. Absolutamente inacessível aos petitórios do infortunado, queimou-lhes as úlceras com atenção e rigor, pondo-o em posição de elevar-se. Terminada a tarefa, o anjo retornou e requisitou-lhe a cooperação em benefício de um jovem perdido em maus costumes. O restaurador tomou o rapaz à sua conta e deu-lhe trabalho e contenção, com tamanho tirocínio que em tempo breve a tarefa se fazia completa. E assim o emissário de cima pediu-lhe colaboração em diversos casos complexos de reestruturação física e moral, até que um dia o emérito educador, entediado da existência imperfeita na terra, implorou ao administrador angélico a necessária permissão para seguir em companhia dele na direção do céu. O embaixador sublime revistou-o minuciosamente e informou que também ele deveria preparar-se com vistas ao grande cometimento. Mostrou-lhe os pés irregulares, os braços deficientes, os olhos defeituosos e rogou dessa vez reajustasse ele a si mesmo, a fim de elevar-se. O disciplinador começou a obra de autoaprimoramento esperançoso e otimista. Entretanto, o seu antigo martelo lhe feria agora tão rudemente a própria carne que ele, em vez de consertar os pés, os braços e os olhos, caiu a contorcer-se no chão, desditoso e revoltado, proferindo blasfêmias e vomitando injúrias contra Deus e o mundo, quase paralítico e quase cego. Ele mesmo não suportara o regime de salvação que aplicara aos outros e o próprio anjo amigo, ao reencontrá-lo, com extrema dificuldade o identificou, tão diferente se achava. Fim do longo exame a que submeteu o infortunado, o mensageiro do Eterno não teve outro recurso senão confiá-lo a outros educadores, para que o reajustamento necessário se fizesse com o mesmo rigor salutar com que funcionara para os outros, a fim de que o notável concertador se aperfeiçoasse convenientemente para então ingressar no paraíso. Diante da estranheza que senhoreara o ânimo dos presentes, Jesus concluiu: usemos a paciência e o amor em todas as obras de corrigenda e aprendamos a suportar as medidas com que buscamos melhorar a posição daqueles que nos cercam,
porque para cada espírito chega sempre um momento em que deve ser burilado com eficiência e segurança para a luz divina. Que belo ensinamento! É onde Jesus fala do consertador, daquele que tinha excelência em consertar os defeitos do outro, em auxiliar o outro na corrigenda das suas imperfeições, né? Que era rígido, né? Que era correto, que agia, não escutava muitas vezes os apelos, né? Os gemidos dos outros, que era focado na tarefa da correção do próximo. Porém, em relação à sua própria correção, a trabalhar suas próprias imperfeições, ele não tinha o mesmo rigor, ele não tinha a mesma eficiência. Fugiu do trabalho, exigindo que outro educador fizesse essa tarefa com ele. E Jesus conclui dizendo que tenhamos paciência, que tenhamos carinho, cuidado quando vamos apontar ou quando vamos auxiliar o outro na corrigenda das imperfeições. Né? Podemos pegar como exemplo as crianças, os filhos, né? Onde nós precisamos trabalhar a disciplina, trabalhar os limites, né? De forma persistente, perseverante, mas com carinho, com afeto, cuidando para não sermos rudes, não sermos enérgicos além da conta, né? E também para que olhemos para as nossas imperfeições de forma a buscar essa corrigenda, né? Algumas doem um pouco mais, outras um pouco menos, mas se nós fazemos isso conosco também de forma carinhosa, amorosa, percebendo que Deus nos dá os necessários recursos para o nosso aprimoramento, entendendo que as dores, quando aparecem, as dificuldades, não são castigo divino, mas sim oportunidades de refazimento, de crescimento espiritual, aí o nosso trabalho de autoburilamento vai acontecendo de forma mais natural, mais espontânea. Muitas vezes dói, mas é uma dorzinha que nós devemos ter a certeza de que vai passar, e passa. E quando nós passamos por ela de forma resignada, confiando em Deus, nós melhoramos. Que Jesus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.